Saudações. Tem dias que... Bom, a gente queria poder fazer mais. Hoje é um deles. Mas eu creio que ter a consciência de que eventualmente não dá é importante. A gente tem que ter essa autoconsciência de que às vezes simplesmente não dá. Certo? Questões de saúde podem me impedir de fazer uma live hoje. E eu precisava muito fazer. Por quê? Bom, aconteceram algumas coisas no Oriente Médio. E isso é relevante porque eu creio com toda honestidade que a Terceira Guerra Mundial, que está em curso, vai se deslocar rapidamente para lá, para o Oriente Médio. Então eu tenho que falar alguns pontos, certo? Eu não sei se eu vou conseguir abrir uma live mais tarde, mas pelo menos algumas reflexões eu tenho que deixar, certo? Pelo menos algumas reflexões eu gostaria de deixar aqui. Bom, a primeira dessas reflexões diz respeito à crise na Palestina, certo? O Netanyahu, como eu já disse outras vezes, ele é um Bolsonaro com cérebro. Imagina o Bolsonaro se ele tivesse um cérebro funcional. Seria o Netanyahu. Ele usa sempre as mesmas estratégias quando a popularidade dele está em baixa ou o poder dele está declinando, que é o caso exato agora. Ele busca uma comoção interna para unir o país em torno da figura dele. No caso, a ameaça palestina, a ameaça árabe, então ele está atacando com dureza e ferocidade a faixa de Gaza. Só que dessa vez existem algumas diferenças que é importante a gente considerar. A primeira delas é que, bom, a popularidade dele realmente está muito baixa. Os Estados Unidos muito provavelmente estão meio que financiando uma revolução colorida, incrivelmente, né? Os Estados Unidos fazem isso. Surgiu documentos da inteligência chinesa falando que, direto ou indiretamente, eles fizeram isso com mais de 50 países. Mas ninguém nunca imaginaria que eles fossem fazer isso contra a entidade sionista. Mas estão. O que demonstra o ponto de que os Estados Unidos não têm aliados, eles têm interesses. E o fato de que o Joe, ele vai fazer o que for possível, e os democratas para manter o status quo. A verdade, a realidade é que Israel, de aliado fundamental, está se tornando cada vez mais um aliado incômodo. Por que um aliado incômodo? Porque a gente tem que ser realista nesse ponto. Deixa eu abrir umas informações aqui. Certo? Felizmente, dá para me filmar de costas. Ou pelo menos de lado. E eu quero ler algumas coisas aqui para vocês. Só um momento. Essa que eu estou mostrando aqui agora é a lista das maiores economias do mundo, certo? Essa é a lista das maiores economias do mundo. A fonte não é o Partido Comunista de Cuba, não. É o FMI, aqui, ó, certo? A fonte é o FMI, entenderam? A fonte é o FMI, Fundo Monetário Internacional. Não o Partido Comunista de Cuba. O PIB total das nações do mundo é de cerca de 175 trilhões de dólares. Tomando isso como referência, a maior economia do mundo é a China, 33 trilhões de dólares. Estão vendo aqui? Ó, China, 33 trilhões de dólares. Bem atrás está os Estados Unidos. Estão os Estados Unidos, 26 trilhões de dólares. 26,8, quase 27 trilhões de dólares.
Ou seja, a economia da China é maior do que a do Japão e a dos Estados Unidos juntas. Entenderam? Hoje, Estados Unidos e Japão têm um PIB igual ao da China. Da China é maior. A quarta economia do mundo é a Índia. Eu só quero que vocês prestem atenção nisso aqui, rapidinho. Mostrar um ponto. A quinta, a Alemanha. A sexta é a Rússia, 5 trilhões de dólares. Sétima, a Indonésia, 4.400. Ela ultrapassou a gente durante os 7 anos perdidos, né? Golpe contra Dilma, Temer, golpista, e Jair Messias Bolsonaro, entreguista. Brasil, a oitava economia do mundo, 4 trilhões. A nona, 3,9 trilhões. A França, décimo, Reino Unido. Aqui está Peru, mas é Turquia, porque a lista original está em inglês. A Turquia ultrapassou a Itália, a 11ª economia do mundo, 3 trilhões e meio de dólares. 12ª a Itália. Agora, começa a reparar a partir daqui. Deixa eu colocar no idioma original. Porque acho que isso aqui não precisa ser... Como é que essa prepara em português? Espera aí. Não, ela tá em... Gente, como é que esse negócio separa? Bom, enfim. Coisa esquisita. Parece que ela tá em português. Então alguém... Essa bandeira aqui é da Turquia, gente. Isso aqui é a Turquia, tá? Nossa, que loucura. Mas, enfim, né? Vamos continuar. Então, repara, a maior economia do Oriente Médio, é isso que eu preciso destacar. A maior economia do Oriente Médio é a Turquia. Estão vendo aqui? 3,6 trilhões de dólares. 3,6 trilhões de dólares. 11ª economia do mundo, maior economia do Oriente Médio. Segunda maior economia do Oriente Médio é a Arábia Saudita. 2,3 trilhões de dólares. Então, se você somar as duas, já são 6 trilhões de dólares entre a Arábia Saudita e a Turquia. 6 trilhões. A terceira economia do Oriente Médio, 1,8 trilhões de dólares, é o Egito. Então, são 7,8. A quarta economia do Oriente Médio é o Irã, 1,7 milhões de dólares. Já são 11,5 trilhões de dólares nas 4 maiores economias do Oriente Médio. 11,5 trilhões de dólares, 4 maiores economias do Oriente Médio. Aí você tem a quinta economia do Oriente Médio, com cerca de 900 bilhões, os Emirados Árabes Unidos, 12,4 trilhões de dólares. Então, 12,4 trilhões de dólares, 5 maiores economias do Oriente Médio, 12,4. A sexta economia do Oriente Médio, pouco menos de 600 bilhões, é o Iraque. Então, aqui já dão quase 13 trilhões de dólares. 6 maiores economias do Oriente Médio, quase 13 trilhões de dólares, o Iraque. Vocês estão vendo, né? Aí lá atrás, bem atrás... Ah, não, peraí. Aqui, ó, temos a entidade sionista. O PIB da entidade sionista é de cerca de... Aqui, ó, peraí. Entidade sionista, estão vendo aqui? Aqui, ó, entidade sionista, PIB de 500 bilhões de dólares. Então, o fato é que a soma das maiores economias do Oriente Médio é 25 vezes maior que a de Israel. 25 vezes maior que a de Israel. Israel já foi uma economia pujante, uma economia importante, uma nação poderosíssima dentro do Oriente Médio. Nessa época, Israel fazia e acontecia. Só que agora, com a soma do PIB das maiores economias do Oriente Médio ultrapassando, chegando próximo, pelo menos, de 13 trilhões de dólares. 13 trilhões de dólares fariam do Oriente Médio a terceira nação mais rica do planeta ao lado da Índia. E a entidade sionista tem um PIB, faz dela só aqui, cadê? Entidade sionista... Entidade sionista é só a 48ª nação mais rica do mundo. Ela perde para Hong Kong, que é uma cidade chinesa, porque aqui nós estamos falando, gente, que o PIB da China é de 33 trilhões de dólares, mas Hong Kong, que é uma cidade chinesa, tem mais meio trilhão. A cidade de Hong Kong, Hong Kong é uma cidade de Hong Kong, uma cidade da China, tem um PIB maior do que o da entidade sionista. Então, isso aqui, ó, tá vendo? É uma cidade, vocês estão vendo? Hong Kong é uma cidade. Vocês perceberam, né? Hong Kong é uma cidade. Então, o poder econômico de Israel declinou enormemente, mas declinou enormemente. A conversinha de que era o único país
desenvolvido do Oriente Médio, vamos pegar um país um pouquinho atrás da entidade sionista. A entidade sionista está aqui com um PIB de $500 bilhão, né, conforme o caso 400 bilhões. Vamos pegar um que fala que ela tem um maior. Isso aqui é o Catar. Catar tem um PIB de $326 bilhões, certo? Tá aqui, tá vendo? Catar, $326 bilhões. Então, Catar, $300 bilhões. Vamos arredondar para baixo. Só que tem uma diferença. O Catar, vamos ver aqui a população do Catar. Catar, população do Catar, aqui $300 bilhões, em paridade de poder de compra, Vamos pegar os dados aqui do Catar, certo? Está falando da economia do Catar. Eu quero o país Catar. Vamos achar aqui o país Catar. Economia do Catar, energia do Catar. Mas já sei como é que a gente faz. A Wikipédia é em inglês mesmo, não sei por que aqui. Moeda do Catar é o real, deriva de real, porque já foi colônia portuguesa. Então aqui a gente vai entrar... Nossa, mas que coisa difícil a gente achar o país aqui, Catar. Isso, aqui tem os dados que a gente precisa. Perdão pela demora. Catar é um país de 3 milhões de habitantes. 3 milhões de habitantes. Com 3 milhões de habitantes, o Catar tem... Vamos comparar com a entidade sionista? Entidade sionista, vamos achar aqui. Vamos procurar, né? Porque aqui nós não fazemos igual os nossos irmãos crentes, não. Que inventam coisas, não. Né? Que a gente mostra, cara. Vamos mostrar. Israel. Peraí, vou mostrar aqui ao vivo. Isso aí, às vezes, deixa a coisa meio... Leila, tá gravando na vertical. É porque o aparelho que eu tenho, aquele com a luzinha dentro, o iluminador, só permite gravar na vertical. Então, o que eu posso fazer, né? Eu não posso fazer nada. Gaza dispara... repara bem. Daqui a pouco nós vamos comentar sobre isso. Gaza dispara 270 foguetes contra Israel em retaliação à morte de mais de 20 palestinos. Nós vamos comentar sobre isso, mas não agora. Agora eu quero mostrar o tanto que a economia de Israel se tornou insignificante, e o tanto que o país perdeu importância. A gente entra aqui em Jerusalém. Oh, meu Deus, mas que dificuldade. Aqui, Israel, Wikipédia. A Wikipédia em português, gente, foi tomada por liberalzinha. Nossa, mas ela tá difícil, então não vamos usar ela, não. Vamos usar ela em inglês. Isso, vamos usar ela em inglês. Não precisa traduzir, não. Mas tá, quer traduzir, traduz, tá? A entidade sionista tem 8 milhões de habitantes. Cadê? Na população... 10 milhões de habitantes só. A entidade sionista, tem quase 10 milhões de habitantes. 10 milhões de habitantes, tá vendo aqui, quase 10 milhões de habitantes. E uma renda per capita de $55 mil. Muita coisa, não é? Então vamos ver o Catar. 3 milhões de habitantes, 1/3. E uma renda per capita de, $113 mil. É imensamente mais rica do que a entidade sionista. Imensamente mais rica do que a entidade sionista. Se a gente pega a lista das maiores nações do mundo por renda per capita, a gente vai achar aqui, Catar, né? Do Oriente Médio, país árabe. Vamos ver se a gente acha mais alguma nação do Oriente Médio que pode ser considerada desenvolvida. A Arábia Saudita tem uma renda per capita pouquíssima coisa menor do que a Austrália. Certo, Bahrein também é uma nação desenvolvida, maior que a da Inglaterra, maior que a de Israel, maior que a da Coreia do Sul. Então tem... Peraí, vamos ver aqui. Se a gente pega essa lista, Israel tem a 30ª nação mais rica do mundo e perde no Oriente Médio. Israel aqui está com $55 mil de renda per capita, perde no Oriente Médio para Bahrein, que tem 60 mil. Bahrein, que tem 60 mil. Para a Arábia Saudita, que tem 64.800. E perde muito, mas perde feio para o Catar, que tem $124 mil de renda per capita. Então, não está entre as mais poderosas economicamente, nem de longe. Não está mais entre as 3 mais ricas por renda per capita. Aí você fala, a riqueza na Arábia Saudita é muito mal distribuída. Sim,
é muito mal distribuída, mas Israel também é. Ou vocês acham que não existe pobre Israel? Oh, e como existe. Israel é uma sociedade extremamente desigual. E procura saber sobre os judeus pretos que moram lá, sobre os judeus etíopes que moram lá, e vocês vão ver o que é desigualdade. Então, na verdade, a gente pode medir isso. Opa, vamos medir aqui. Cadê o índice Gini, que mede desigualdade? Na entidade sionista, 34,8. Claro que os países do Oriente Médio são muito desiguais. A gente não está negando isso, né? Mas não custa nada a gente ver como está a dos outros, né? Então, 33,8. Vamos ver a Arábia Saudita. Isso é difícil, gente. Fazer as coisas ao vivo é difícil, mas eu tenho que aproveitar enquanto eu tenho um pouco de saúde e energia. Que o negócio aqui tá complicado, né? Então, vamos lá. Eu tenho que pegar, já sei o que eu faço. Espera aí, só um momento. PIB, renda per capita. Não sei como é que eles falam que é a 20ª, mas lá tá mostrando que é a 40ª, gente. Oh, meu Deus do céu. Mentir para tentar favorecer Israel é uma feiura tão grande, né? Mas eles insistem. Mas vamos lá. Vamos pegar esse dado aqui que ele vai ajudar a gente a localizar os outros países. Certo? Vamos pegar essa lista aqui. Paridade de poder de compra. Aqui a gente vai nas nações. Catar. Vamos ver a desigualdade de Catar. Índice Gini de Catar. Descer alta, alta, Catar. Não tem o índice Gini, mas o IDH é de 856. Quer dizer que as pessoas vivem muito bem. 856. Então as pessoas vivem bem. É um IDH de país desenvolvido, de renda muito alta. Emirados Árabes Unidos. Uau, opa! Não vimos Emirados Árabes Unidos. Olha só que coisa. Emirados Árabes Unidos também é mais rico do que Israel. 77 mil dólares. Vamos ver o IDH, se não der para ver o índice de Gini. Índice de Gini 36, né? Quase o mesmo que Israel. Olha o IDH dos Emirados Árabes Unidos. 911, muito, muito alto. Opa! Vamos ver o reino da Arábia Saudita. Né? Reino da Arábia Saudita. Cadê o reino da Arábia Saudita? Aqui na frente Israel, né? Vamos ver o reino da Arábia Saudita. Reino da Arábia Saudita. Vamos ver o Gini, né? Não tá falando o Gini, mas deve ter o IDH. Aqui, 854. Também um IDH de país desenvolvido. Vamos ver se a gente acha mais algum indicador aqui. Alguma nação mais rica do que a entidade sionista. Nós vimos a Arábia Saudita. Bahrein. Então são 4 nações com renda per capita maior do que a da entidade sionista. Mas, gente, se a gente olha a TV, a gente não acredita nisso, né? Parece que Israel é a única nação desenvolvida do Oriente Médio. IDH 852. Tem outras nações que não têm a renda per capita mais alta, mas convém já dar uma olhada. Cadê o Kuwait, por exemplo? Não estou achando o Kuwait. Aqui o Kuwait, olha, gente, o Kuwait está quase o mesmo nível do que Israel. Vamos ver qual que é. Kuwait, IDH 806. Então, gente, essa conversinha de que os árabes são todos pobres, ela pode não corresponder à realidade, certo? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês vamos fazer o seguinte. Quando a gente for procurar a riqueza do Kuwait, a gente vai achar petróleo, certo? A gente vai achar petróleo. Clima, demografia, religião, direitos humanos, claro, direitos humanos. Economia, renda per capita, que torna o 5º país mais rico do mundo. Opa! Gente, olha só, tanto esses dados de renda per capita. Eles colocam de tal jeito para favorecer Israel que a gente não percebe que o Kuwait, na verdade, não é mais pobre do que Israel. Ele é mais rico. E quem está falando é a CIA. A CIA, não o Partido Comunista Chinês, é a CIA, que fala que o Kuwait é a 5ª nação mais rica do mundo. Mas olha só, então mais rico do que Israel nós temos o Catar, o Bahrein, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Kuwait, quem diria, não é mesmo? Para conversinha de que fala que os Estados Unidos são a nação mais rica do Oriente Médio e a única desenvolvida, parece que os dados não sustentam isso, né, gente? Olha que coisa, então não sustenta. Aqui, vamos ver em petróleo. E aí vocês vão entender onde eu quero chegar.
Então nós temos o petróleo, a lista do petróleo, blá, 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 produtores de petróleo que a gente quer aqui, né? Produtores de petróleo. Então os Estados Unidos são os primeiros. Os Estados Unidos são os maiores produtores de petróleo do mundo. Só que o deles está acabando. Uma lástima, né? Uma lástima. Que horror. Mas aí em segundo lugar vem a Rússia. Opa, a Rússia é o segundo produtor de petróleo do mundo, OPEP+. Não OPEP, OPEP+. Arábia Saudita, terceiro produtor de petróleo do mundo, OPEP+. Iraque, quinto produtor de petróleo do mundo, OPEP+. Por que a OPEP+ importa mais? Porque são os países que exportam petróleo. Os países que têm petróleo para vender. Igual, os Estados Unidos produzem muito petróleo, mas não tem petróleo para vender. A China é o sexto produtor mundial de petróleo, mas não tem petróleo para vender, ela importa. Os Emirados Árabes Unidos têm muito petróleo e petróleo para vender. O Brasil é o oitavo produtor de petróleo do mundo, só que o Temer e o Bolsonaro entregaram isso para os estrangeiros. Nono produtor de petróleo do mundo é o Irã, o 10º é o Kuwait, 11º é a Nigéria, 12º é o Cazaquistão. Não está na OPEP, mas está na OPEP+. México, OPEP+. Catar, OPEP+. Angola, OPEP+. Argélia, OPEP+. Omã, OPEP+. Opa. Só que nós vimos um padrão aqui. Vamos ver geopoliticamente o que a gente percebe desses países da OPEP+, que são os que exportam petróleo. Rússia, inimigo dos Estados Unidos. Arábia Saudita, inimigo dos Estados Unidos. Iraque, inimigo dos Estados Unidos. Emirados Árabes Unidos, neutro. Irã, inimigo fidalgal dos Estados Unidos. Kuwait, de neutro para seguidor da Arábia Saudita. Portanto, na prática, não foi fazer nada que a Arábia Saudita, inimigo dos Estados Unidos, não queira fazer. Nigéria, o mesmo caso do Kuwait. Cazaquistão, amigo da Rússia. México, inimigo dos Estados Unidos. Catar, inimigo dos Estados Unidos. Angola, neutro. Argélia, inimigo fidalgal dos Estados Unidos. Omã, neutro, mas não vai fazer nada que a Arábia Saudita não queira. Então, é aqui que a gente vê que os Estados Unidos, exportador de petróleo em 2018, como os Estados Unidos declinaram, né? Como eles declinaram. O fato aqui, gente, o fato que a gente tem que ver é que o petróleo nos Estados Unidos está acabando, que é um petróleo baseado em xisto, e o xisto é caro, a extração dele é difícil, e está acabando. Os Estados Unidos dependem, cada vez mais vão depender da importação de petróleo, por isso que estão tacando o terror em cima da Venezuela, certo? Ok. O problema é que o Oriente Médio garantia o valor do dólar, porque aqueles países e da OPEP em geral se comprometiam a vender o petróleo somente em dólar. Só que agora, adivinha o que eles estão fazendo? Vendendo petróleo em todas as moedas. A Arábia Saudita está vendendo petróleo até em shilling queniano. E vai chegar um momento em que, é onde eu quero chegar. O Oriente Médio, os países da OPEP+, vão simplesmente se recusar a vender petróleo em dólar. E aí, gente, vai embora o boi com a corda. O dólar nos Estados Unidos, nos minutos seguintes a esse fato, vai passar a não valer? Nada é muito pouca coisa. Mas certamente ele vai passar a valer o que ele de fato vale. Sei lá, R$1. O dólar vai passar a valer R$1. E aí a economia dos Estados Unidos, quando esse momento chegar, a economia dos Estados Unidos vai para o ralo. E os Estados Unidos têm que fazer qualquer coisa para impedir ou pelo menos adiar esse momento. E esse qualquer coisa pode cada vez mais significar deixar Israel na chapada. Certo? Simplesmente abandonar a entidade sionista. Com os inimigos que ela fez, com os povos que ela explorou e atacou violentamente. Próximo palco da Terceira Guerra Mundial vai ser o Oriente Médio. Escrevam isso. Certo? A resistência, o eixo da resistência está cada vez mais forte. Benjamin Netanyahu está tentando provocar uma guerrinha lá. Só que dessa vez todos os grupos palestinos, pró-palestinos, estão unidos.
Eles não estão enfrentando somente o Hamas de Gaza, não. Estão enfrentando a Al-Fatah da Cisjordânia, a Jihad Islâmica baseada no Egito, o Hezbollah baseado na Síria e no Líbano. Todos estão juntos. O governo da República Islâmica do Irã está apoiando com recursos. E escrevam, em breve, os Houthis do Iêmen também vão entrar. E em breve, talvez não tão breve assim, mas vão entrar o Reino da Arábia Saudita com financiamento. Quando, não estou falando se, quando acontecer a guerra total, os estados do Oriente Médio vão entrar. Ah, Israel tem a bomba atômica, que é um problema dela, porque o Paquistão também tem. E a Rússia igualmente. E muito maiores eficácias do que as de Israel. Então, Israel tem, mas não pode usar. Só que Israel não tem míssil hipersônico. E o Irã tem. Míssil que alcança, adivinha? Qualquer parte do território do Estado de Israel. Ah, as coisas vão mudar. Vão mudar muito. Não vai ser um processo pacífico, mas é um processo que vai acontecer. Agora, se vocês me dão licença, eu vou tomar água, muito líquido, muito líquido. Eu quero estar bem até hoje à noite. Até mais, muito obrigado pela audiência. Fui.